Continuando, vamos lá, falar mais um pouquinho sobre esse sistema neurológico do adolescente. A gente tem 3 pontos extremamente importantes, são 3 características que todo adolescente vai passar. É como se todo o sistema neurológico do adolescente tivesse voltado para realizar essas 3 coisas que vocês vão identificar aí no filho de vocês. A primeira coisa a gente já falou um pouquinho sobre a baixa capacidade de analisar risco. Então tem aquela famosa festa na piscina, né? Quando os nossos filhos vão numa festa que tem piscina, normalmente os pais falam, toma cuidado, sem brincadeira de mão, isso é perigoso, empurra, empurra, pode bater a cabeça na borda. A gente faz todo aquele sermão. E eles entendem, eles até compreendem o risco. Mas quando eles chegam na festa, que o envolvimento com a galera e aquela necessidade de estar naquele grupo é maior do que a área racional, porque a parte da frente do cérebro, o cérebro adulto, lembram? Ainda está começando a fazer as suas conexões, o freio falha e tudo que eles receberam de informação, às vezes não é usado. E eles vão fazer a brincadeira de mão, eles vão pular e eles vão, às vezes, correr um risco maior do que a gente gostaria, tá? Então, essa questão de analisar o risco é fato na adolescência, né? Eles têm baixa capacidade de analisar esse risco. Eles têm uma necessidade de buscar novidades. Sabe aquela história de que os adolescentes falam, ai, que saco, tô entediada, não tem nada para fazer? O tédio é o inimigo da adolescência. Eles estão o tempo todo querendo fazer coisas novas, descobrir coisas novas. É o cérebro do adolescente, é a área do cérebro emocional que tá bombando, dizendo, você precisa buscar coisas novas, você precisa entender, né? Você precisa descobrir as coisas. E quando junta com a baixa capacidade de analisar risco, às vezes eles vão para a novidade, vão buscar o que é novo, mas sem avaliar os riscos. Então, por isso que é importante a gente emprestar o nosso cérebro adulto, o nosso córtex pré-frontal para eles, né? Sempre orientando. Cíntia, mas você acabou de falar que não adianta orientar porque na hora eles vão acabar fazendo. Sim, eles vão, mas se eles tiverem informação, é como se a gente tivesse também colocando informações concorrentes. Então, se eles já entrarem em contato com aquela informação, muito provavelmente, às vezes o cérebro, o córtex pré-frontal deles vai fazer uma conexão e eles podem frear aquele comportamento de risco, tá? E a terceira característica, que está aí na tela para vocês verem, é a necessidade de ser aceito. Lembram que a amígdala, que é a estrutura do cérebro que está bombando, o cérebro emocional, diz o tempo todo pro adolescente, olha, precisa fazer contato, é importante ampliar o contato social, fazer amizade é muito legal, isso é muito bom. Então, eles estão ali recebendo essa informação o tempo todo. E mais para frente no próximo vídeo, mas eu já vou antecipar, também eles estão numa fase onde eles estão testando autonomia e independência. Então, eles precisam se diferenciar ali desse universo adulto que eles conhecem, de pai, mãe, família, e também buscar novos referenciais, que normalmente eles fazem isso nos amigos, né? É a mesma linguagem, é o mesmo tipo de roupa, é onde eles começam a fazer ali os processos de identificação. Então, a gente tem aí essa equação da adolescência que eu tô chamando, que é baixa capacidade de analisar risco, mais necessidade de buscar novidades, mais necessidade de ser aceito, e aí o resultado disso, as pesquisas chamam de contágio social. Quando o adolescente está num grupo, e esse grupo, que é super legal, de amigos, né, de iguais, digamos assim, propõe alguma coisa, vamos testar isso, ou vamos brincar de guerrinha na piscina, ou
vamos subir no telhado, enfim, cada grupo vai ter, vamos experimentar uma bebida, por exemplo, né, que às vezes pode acontecer, com análise baixa de risco, com a capacidade baixa de analisar risco, eles podem se contagiar, um contagiar o outro, tá? Um vai contaminar mesmo, é como se fosse uma virose, né? Que eles vão passando de um para o outro. E eles tendem a fazer, exercer esses comportamentos de alto risco muito mais quando eles estão no grupo, tá? Então, lembrando que é o cérebro emocional mandando essas mensagens, o centro de prazer dizendo a gente precisa de mais estímulo para ser feliz, e o córtex pré-frontal, que é o freio, não conseguindo fazer essa barreira, tá? Então, essa é a equação da adolescência. E o que eu faço com isso? Eu, pai e mãe, né? Sabe o que você faz? Segue na orientação. Segue na orientação sem julgar, sem dizer você vai fazer coisa errada, isso não vai dar certo, né? E mais no sentido de, olha, se acontecer isso, se você fizer isso, tem esse caminho, que pode acontecer isso, isso e isso. Numa boa, né? Sem grandes sermões, mas dando alguns dados de realidade para eles, tá? Esse é o nosso papel. O nosso papel é emprestar o nosso córtex pré-frontal sem dar piti, porque quando a gente, sem acionar o nosso centro das emoções, porque quando a gente aciona o centro das emoções, a gente explode, a gente grita, a gente briga, a gente chama de responsável, né? Isso eles já sabem fazer sozinhos. O que a gente precisa é emprestar o nosso pensamento racional, né? O nosso pensamento consciente e a nossa capacidade de analisar risco. E dizer para eles, olha, esses caminhos vão levar a tais consequências. Então, pensa ali quando você estiver no grupo, tenta antecipar um pouquinho para eles o que pode acontecer. Porque se a gente levar essa mensagem de uma forma respeitosa, de uma forma racional e não emocional, no sentido de perder o controle das emoções, provavelmente eles vão colocar isso em alguma caixinha e vai aumentar a probabilidade deles fazerem ali uma sinapse, né? E acionar essa informação, tá? Então é isso que a gente pode fazer. E também não olhar essa equação da adolescência como uma possibilidade de tragédia, que não é, né? Na verdade, é isso que faz com que eles cresçam, é testando os limites e testando a sua independência, a sua liberdade, que eles também vão crescer e vão entender quais são os caminhos melhores para eles, tá? Então não é para apavorar ninguém, não. E outra, tem vantagens para a humanidade. Esse córtex pré-frontal imaturo, né, quando eles não têm esse freio tão bem estruturado, está demonstrado pelas pesquisas que isso tem uma vantagem muito grande, tanto para o indivíduo adolescente que se lança nos projetos, na busca pela novidade, na curiosidade, na criatividade, e aprende coisas que talvez na vida adulta a gente tenha um pouco de preguiça de aprender. Então faz super bem para o desenvolvimento deles e para o desenvolvimento do coletivo. Porque quando eles questionam regras, quando eles vão lá e fazem sem muito medo, os adultos em volta também começam, até que não é tão ruim assim, até que não é tão perigoso assim. Então eles ajudam a gente a relativizar as regras, a forma de enxergar o mundo, né? Essa ampliação que a adolescência traz de contato social, né, é muito importante, porque amplia a rede de todo mundo que está em volta, né? Quando eles trazem novos amigos, se a família tiver uma dinâmica de ampliação de contato social, entrar na onda do adolescente, você vai conhecer os pais dos amigos, você vai conhecer outros ambientes e vai ampliar aí a rede social dessa família como um todo, né? Então, ele joga a favor,
né? Tem uma lógica. Não dizem que a natureza é sábia? Então, talvez essa seja uma é, das características, né? Dos porquês do cérebro racional ser tão imaturo na adolescência. Porque senão, se eles raciocinassem tanto, se eles planejassem tanto, talvez eles não executassem. Como a gente, adulto, às vezes, pensa, planeja e tem muita dificuldade de executar, né? Então, tá aí as vantagens do cérebro adolescente ter essa questão do raciocínio e do planejamento tão imaturo, tá bom? Então, gente, na verdade, o que eu queria trazer com essas questões aí, com essas dicas sobre o cérebro, é que vocês entendessem que algumas reações, às vezes de raiva, explosivas, elas são muito próprias desse funcionamento neurológico do adolescente, tá? Dessa hiperestimulação da área das emoções e da baixa reatividade, da baixa resposta do cérebro racional. Então, se a gente, na hora das explosões, nós pais, nós adultos, acionarmos a nossa área, o nosso cérebro emocional junto com eles, vai dar um baita conflito. A gente vai estar ali de emoção com emoção e não vai rolar, vai dar conflito. Se a gente conseguir dar um passo atrás e entender que aquilo é uma resposta sem freio, mas que vai passar, a gente espera um pouquinho e depois a gente entra com o nosso cérebro emocional dizendo: vamos conversar um pouquinho sobre aquela explosão? Eu sei que você ficou com raiva, mas assim, bater a porta não é legal, eu me sinto desrespeitado. Vamos tentar fazer um combinado aí de como que a gente pode se comunicar, né? E com isso, vocês vão ajudando a estimular a área do cérebro que é racional também, e ele começa a fazer conexões importantes que ao longo do desenvolvimento dele vai se fortalecer, e aí na vida adulta ele vai ter ali um controle maior dessas emoções e conseguir se relacionar de forma menos conflituosa com as outras pessoas. Lembrando que ter um córtex pré-frontal funcionando não quer dizer que a gente acione ele o tempo todo. Muitos adultos muito mais velhos acabam acionando apenas o cérebro emocional e não o cérebro racional. Então a gente precisa ali fortalecer, ajudar os nossos filhos a estimular essas conexões para que eles cheguem na vida adulta de uma forma mais respeitosa, não conflituosa, que toquem as suas relações de uma forma mais tranquila. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.